A chuva batia forte nas vidraças da mansão, mas ninguém ouvia o som que o vento trazia consigo. Dentro de um quarto frio e silencioso, uma moldura de prata que sustentava o retrato da família caiu com um estrondo, fazendo o eco de seu impacto reverberar pela casa vazia. Maria, a filha mais jovem e talvez a mais tranquila da família, havia desaparecido sem deixar qualquer rastro. Seus pais, sempre tão imersos em seus próprios mundos de negócios e festas, sequer notaram a ausência da filha até que ela se tornara um fantasma em todos os meios de comunicação. Bem-vindos, eu sou Marcos Paulo, o contador de histórias. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de que cidade você está assistindo. A polícia, inicialmente, considerou que ela havia fugido por vontade própria, possivelmente por questões pessoais. Mas o olhar dos investigadores estava longe de ser convencido. Algo estava errado. Maria nunca havia demonstrado nenhum sinal de querer escapar de sua vida recheada de luxos. Suas amigas, que sempre a viam em eventos sociais, estavam perplexas. E o mundo parecia se perguntar se ela realmente partira por escolha própria ou se estava sendo mantida em cativeiro, escondida em algum canto sombrio de sua própria mansão. Os flashes da mídia estavam voltados para o desaparecimento, mas havia algo de inquietante no comportamento da família. O pai, por exemplo, parecia alheio à situação. Seu comportamento frio e distante só aumentava o mistério. Maria não era uma pessoa comum e as circunstâncias de seu sumiço eram ainda mais anormais. Para muitos, isso não parecia ser uma fuga, mas sim algo mais complexo, algo mais sinistro. O que ela havia encontrado em sua busca pela verdade, o que levou Maria a sumir sem deixar nenhuma pista. Tudo o que restava eram perguntas. O desaparecimento de Maria chocou a todos, mas o que mais intrigava as pessoas era o silêncio de sua família. Um pai bilionário, conhecido por sua presença imponente no mercado financeiro, e uma mãe que nunca demonstrou verdadeira afeição por sua filha, uma relação distante e calculada. Quando então a mídia começou a especular sobre uma possível conspiração, algo se movia nas sombras da mansão. Maria sempre soubera que havia algo errado em sua vida, mas agora ela estava fora de alcance, sem poder contar sua versão dos fatos. Dentro da mansão, um pequeno detalhe chamou a atenção de todos. Uma carta que Maria havia deixado para trás. A carta estava parcialmente queimada, como se ela tivesse sido lida e depois rejeitada. Os investigadores não conseguiram determinar sua origem, mas o que estava claro era que ela continha informações cruciais sobre o que aconteceu e o que ela sabia. Mas o que exatamente estava ali? O que havia sido escondido? O mistério começava a ganhar uma nova camada de complexidade. Os jornais e programas de TV transmitiam imagens da casa e da cena do crime, sem saberem que a verdade estava sendo escondida em um simples pedaço de papel. Mas ninguém sabia ainda que a verdadeira história estava mais profundamente enterrada do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto a polícia procurava pistas fora da mansão, Maria estava desaparecida. E a chave para desvendar seu sumiço estava onde ninguém ousaria procurar. Dentro dos segredos que sua família mantinha ocultos por anos. A busca por Maria se intensificava a cada dia. As pistas eram escassas e cada passo parecia levar os investigadores a becos sem saída. O caso tomou proporções gigantescas e logo se tornou um dos maiores mistérios do país. O público estava ávido por respostas, mas as respostas ainda estavam longe de ser reveladas. O que parecia ser um simples desaparecimento poderia estar prestes a se tornar algo muito mais sombrio. As investigações estavam apenas começando, mas o que eles não sabiam era que a verdade poderia destruir a reputação de toda uma dinastia. Então, uma simples observação começou a rondar a mente de todos os envolvidos. Quem mais sabia o que Maria sabia?
Quem mais tinha interesse em manter a filha quieta e longe dos holofotes? A busca por pistas agora se voltava para algo mais do que apenas a localização de Maria, mas também para descobrir as conexões secretas que ela tinha descoberto. Tudo indicava que havia algo maior por trás de si. Maria sempre foi uma mulher de natureza reservada, mas suas qualidades eram claras para aqueles que realmente a conheciam. Desde muito jovem, ela foi moldada pela expectativa de herdar tudo o que a família tinha a oferecer: poder, riqueza e uma posição privilegiada na sociedade. A mansão onde cresceu não era apenas um lar, mas um símbolo de controle e de expectativas implacáveis. Seu pai, um empresário bilionário com um império financeiro, era uma figura dominante e imponente, enquanto sua mãe, distante e fria, nunca lhe ofereceu o afeto que uma filha deveria esperar. A relação de Maria com os pais era, por assim dizer, mais funcional do que emocional. Ela era apenas mais um reflexo do que eles queriam que ela fosse, e não quem ela realmente era. Maria cresceu em um ambiente repleto de obrigações sociais, festas e encontros importantes. Desde pequena, sempre foi acompanhada por tutores que lhe ensinaram tudo o que ela precisava saber sobre negócios, economia e o mundo corporativo. No entanto, nunca foi isso que ela desejou para si mesma. Ela não queria seguir os passos de seu pai. Não queria a vida pré-programada de herdeira, onde cada movimento parecia estar traçado para ela. Seu verdadeiro desejo era a liberdade, a busca pela autenticidade e por algo que fosse só seu. Por dentro, Maria se sentia sufocada. A impressão que ela tinha era de que sempre foi forçada a viver de acordo com os padrões da alta sociedade, sem espaço para escolhas pessoais. Ela desejava uma vida simples, longe das grandes festas e dos banquetes elegantes, e sonhava com a oportunidade de tomar suas próprias decisões. No entanto, algo dentro dela a impedia de se rebelar abertamente contra essa vida. Talvez fosse o medo da desaprovação, talvez fosse o orgulho de pertencer a uma família tão poderosa. Mas, de algum modo, ela sabia que sua verdadeira luta era interna. Ela precisava encontrar uma maneira de ser verdadeira consigo mesma. Aos olhos de todos, Maria parecia a filha perfeita, sempre bem educada, sempre impecavelmente vestida, sempre em conformidade com as expectativas de sua classe social. Mas ela sabia que essa fachada estava desmoronando. O brilho de sua vida não a fazia feliz. A mansão, com todos os seus luxos, não preenchia o vazio que ela sentia. Ela estava ciente de que algo estava faltando, mas até aquele momento não sabia exatamente o que era. Essa falta de propósito era a chave para o que estava prestes a acontecer em sua vida. Ela queria liberdade, mas o que isso realmente significava? A cada dia, Maria se via mais isolada dentro da bolha em que havia sido criada. As pessoas ao seu redor, incluindo seus próprios pais, não viam suas inquietações. Eles só viam uma herdeira prestes a assumir seu lugar de direito no império da família. E ela, por sua vez, sentia-se uma impostora. Será que ela estava realmente feliz? Essa era a grande dúvida que a consumia. Não importava o quão grande fosse a mansão em que ela morava ou a quantidade de dinheiro que sua família possuía. Nada disso preenchia o buraco em seu peito. Mas Maria nunca teve coragem de fazer as perguntas que mais a afligiam. Ela vivia em um mundo de aparências onde tudo precisava ser perfeito. No fundo, ela sabia que precisava mudar, mas temia as consequências dessa mudança. A vida dela, mesmo com todas as suas riquezas, estava fora de controle. Ela desejava algo mais. Mas o que seria esse algo mais? Essa era a grande questão. Com o passar do tempo, a solidão e o cansaço emocional começaram a pesar mais sobre Maria. Ela começou a explorar novos horizontes, tentando encontrar algo que a fizesse sentir que, de alguma forma, ela tinha controle sobre sua própria vida. Seus dias passavam lentos e vazios, marcados apenas pelas obrigações impostas pela família.
mas ela sentia que algo estava prestes a acontecer. Algo grande, algo que a tiraria daquela vida sufocante. E ela estava certa. Mas o que seria esse algo? Foi durante uma tarde chuvosa, enquanto os raios iluminavam a mansão com flashes intensos de luz, que Maria descobriu o que estava prestes a mudar o curso de sua vida. Ela estava revisando alguns documentos antigos de seu pai, algo inofensivo, pensou ela, até que uma folha caiu da pilha e a capturou de forma inesperada. Quando a pegou, percebeu que era um relatório confidencial sobre transações financeiras. Curiosa, Maria começou a folhear o conteúdo e logo encontrou algo que a fez parar de respirar. O nome de sua família estava envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro com ligações diretas com grupos criminosos internacionais. A revelação foi um choque. Como podia ser possível que sua própria família, tão respeitada na sociedade, estivesse imersa até os ossos em atividades ilegais? Ela sabia que não poderia ignorar o que acabara de descobrir. A sensação de ter sido manipulada por toda a sua vida invadiu sua mente como um turbilhão, levando consigo qualquer vestígio de confiança que ela ainda tinha. Mas o pior de tudo era o fato de que ela estava sendo observada. De repente, os olhares de seus pais e os movimentos de seus empregados passaram a parecer suspeitos. Era como se ela estivesse sendo observada, caçando o que não deveria saber. Maria sentia seu mundo ruir a cada momento em que ela analisava os documentos. Ela não sabia em quem confiar. O pensamento de que o império da sua família, que ela sempre considerou um símbolo de poder e prestígio, fosse na verdade uma fachada de corrupção, a consumia. Mas o que ela deveria fazer? Deveria contar à polícia e expor tudo, arriscando destruir sua família e sua vida? Ou deveria ficar quieta e se conformar com a verdade sombria que acabara de descobrir? A dúvida e o medo começaram a assolar sua mente. Nos dias seguintes, a pressão se tornou insuportável. Maria não conseguia mais ver seu pai e sua mãe da mesma maneira. Seus rostos agora pareciam frios e distantes, como se a fachada de perfeição que sempre representaram estivesse se desintegrando diante de seus olhos. A verdadeira pergunta que consumia sua mente era: como poderiam ser tão impiedosos? Como poderiam estar envolvidos em algo tão monstruoso e ainda exigir que ela fosse a sucessora de tudo aquilo? O peso do segredo a estava destruindo por dentro. E ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma após essa descoberta. O medo se intensificava a cada noite. Maria sentia como se estivesse sendo vigiada o tempo inteiro, como se cada passo seu fosse monitorado. Ela se perguntava se havia outras pessoas envolvidas nesse esquema, e se seu pai estaria disposto a fazer qualquer coisa, até mesmo lhe prejudicar, para manter tudo em segredo. As ameaças não eram mais uma possibilidade distante. Elas estavam ali, na sua frente, prontas para tomar forma. À medida que os dias passavam, Maria sentia o pânico crescer. Ela não sabia como poderia escapar do labirinto que se formava ao seu redor. Seu pai, seu império, sua herança, tudo agora parecia estar envolvido em uma rede de mentiras e enganos que ela nunca imaginou que existisse. Não só a segurança de sua família estava em jogo, mas sua própria segurança também se tornara uma grande dúvida. O que mais poderia ser escondido? Ela tentou se manter em silêncio, mas a pressão de sua própria consciência foi mais forte. Deveria ela contar ao mundo a verdade sobre sua família? E se fizesse isso, teria coragem de lidar com as consequências? O jogo da verdade havia começado, e Maria sabia que nada seria mais difícil do que enfrentar o próprio sangue. Mas naquele momento, ela não tinha mais escolha. Depois de alguns dias de tormento interno, Maria finalmente decidiu confrontar seu pai. Ela o procurou na biblioteca da mansão, onde ele costumava passar horas em sua poltrona de couro, perdido em seus negócios. O medo a paralisava, mas ela sabia que tinha que agir.
Não podia mais viver com o peso do segredo, sabendo o que sabia. Quando entrou na sala, ele nem a olhou. Estava absorto em seu computador, aparentemente alheio ao mundo ao seu redor. Pai, preciso falar com você, Maria disse, com uma firmeza que tentava disfarçar o nervosismo em sua voz. Mas seu pai, com uma calma desconcertante, olhou para ela sem demonstrar surpresa. Ele já sabia que ela estava prestes a confrontá-lo. O que aconteceu, Maria? Você sempre teve a cabeça cheia de perguntas. Ele disse isso com um sorriso sem brilho, como se fosse um jogo, como se nada fosse importante. Maria sentiu uma pontada de frustração e vergonha ao perceber que ele não estava abalado. Ela se aproximou da mesa, colocando os documentos à sua frente. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei sobre os negócios. Eu sei sobre a lavagem de dinheiro, os grupos criminosos. Como pôde fazer isso, pai? Como pôde esconder isso de mim e da mãe? As palavras saíram de sua boca com uma força que ela mesma não sabia que possuía. O pai dela olhou para os papéis com indiferença e então levantou os olhos para ela, seu olhar penetrante, quase desdenhoso. Você acha que pode entender isso? Eu fiz isso por você, Maria, para garantir que você tivesse tudo o que sempre quis. Essa é a realidade do nosso mundo. Você não está pronta para lidar com isso. A frieza de suas palavras a cortou como uma lâmina. Ele não parecia se importar com o fato de sua filha estar destruída por dentro. Maria sentiu a humilhação em seu peito crescer. Como ele poderia falar dessa maneira? Como se fosse normal. Ela estava devastada, mas a reação dele a fez sentir como se estivesse sendo tratada como uma criança inconsequente. O desprezo nos olhos dele a fez questionar a pessoa que ela sempre admirou. Aquele homem, seu pai, não era o herói que ela pensava. Ele estava disposto a sacrificar tudo, até sua própria filha, por dinheiro e poder. As palavras dela, carregadas de dor, pareciam inúteis. Ela queria gritar, mas não sabia como. Seu pai havia cortado todas as suas pontes com a realidade. Maria, pela primeira vez em sua vida, sentiu-se impotente. O peso da humilhação era grande demais para ela suportar. Ela não sabia o que fazer com essa nova versão dele. Não sabia se queria sequer enfrentá-lo novamente. A revolta e o sentimento de traição se espalhavam pelo seu corpo, mas ela não podia mostrar fraqueza. Com os olhos marejados, ela deu um passo atrás e olhou para ele uma última vez. Ele não a via. Ele nunca a viu de verdade. Naquele momento, Maria compreendeu que a única maneira de seguir em frente seria se afastar dele para sempre. A dor da rejeição foi como um soco no estômago, mas algo dentro dela começou a se formar. Ela havia superado o primeiro obstáculo. Ela não precisaria mais de sua aprovação. Mas o que faria agora com tudo o que sabia? Após o confronto com seu pai, Maria tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela deixou a mansão sem dar explicações, sem olhar para trás. A necessidade de se distanciar de tudo o que a havia aprisionado era urgente. As lembranças da mansão, dos encontros de família, dos sorrisos falsos e das conversas vazias eram mais do que ela poderia suportar. Maria partiu para uma cidade distante, onde ninguém a conhecia, onde ela poderia ser apenas Maria. A vida na cidade pequena não era fácil. Ela encontrou um trabalho em um café local, um lugar simples, mas cheio de vida e de pessoas genuínas. Lá, ela conheceu Clara, uma mulher forte e solidária que trabalhava como gerente do café e logo percebeu o sofrimento em Maria. Clara a acolheu de maneira sincera e a fez sentir que, finalmente, ela era vista e ouvida. Você não precisa ser a filha do bilionário aqui. Você só precisa ser você mesma, Clara disse com um sorriso amigável. Essas palavras tiveram um peso enorme para Maria. Ao longo dos meses, Maria começou a se descobrir de uma forma que nunca havia imaginado. Ela começou a estudar design, algo que sempre a fascinou, mas que sua família nunca permitiu que ela seguisse.
Ela se jogou nos livros e nas experiências, querendo aprender e se libertar das amarras que sua educação aristocrática havia imposto. Cada pequeno progresso a fazia sentir que estava finalmente no caminho certo. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas agora sabia que poderia ser dona de sua própria história. O trabalho no café a fez se sentir parte de algo verdadeiro, longe das pretensões e das expectativas familiares. Maria aprendeu que a vida não precisava ser feita de festas e negócios, mas sim de escolhas autênticas e de paixões genuínas. Aos poucos, o peso da riqueza deixava de ser uma carga e começava a parecer irrelevante. O desejo de ser livre, algo que sempre esteve em seu coração, agora se tornava uma realidade. A cada dia que passava, Maria se sentia mais forte, mais capaz de lidar com os desafios da vida. Clara tornou-se sua amiga mais próxima, e através dela, Maria entendeu que a verdadeira amizade e o apoio eram muito mais valiosos do que qualquer quantidade de dinheiro. As pequenas vitórias diárias começaram a se somar, e ela percebeu que estava se reconstruindo do zero. Mas ela também sabia que havia muito mais a fazer. O passado ainda a assombrava, e de alguma forma ela sabia que ainda não havia terminado sua jornada. O tempo no café não foi apenas uma fuga, foi um renascimento. Maria se deu conta de que sua liberdade não dependia do que ela tinha ou do que sua família possuía. A verdadeira liberdade estava em suas escolhas, na forma como ela decidia viver sua vida. E foi assim que ela começou a semear as sementes de sua própria reinvenção. Maria não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa ela sabia. Agora, ela tinha o controle de sua vida. E, finalmente, ela sentiu que, pela primeira vez, podia respirar. Nos meses que se seguiram, Maria encontrou um novo propósito. Trabalhar no café era, para ela, uma forma de renascimento. O ambiente simples e acolhedor proporcionava um alívio da pressão constante de sua vida anterior. Ela não era mais uma herdeira perdida em um mar de expectativas, mas uma mulher que lutava por si mesma dia após dia. Quando as primeiras oportunidades começaram a aparecer em sua nova carreira de designer, Maria sentiu uma pequena chama de esperança se acender dentro dela. Não era a vida dos luxos que ela estava acostumada, mas de alguma forma era mais autêntica. Maria não conseguia esquecer o que havia aprendido sobre sua família, mas sabia que agora estava mais forte do que nunca para lidar com as consequências de suas descobertas. Começou a se envolver em projetos locais de design de interiores, inicialmente modestos, mas que gradualmente a colocaram em contato com pessoas influentes na cidade. Cada conquista, embora pequena, era um passo na direção certa. Ela estava se reconstruindo, longe da imagem que sua família projetara para ela, mas havia sempre uma sombra do passado a assombrando. Mesmo em sua nova vida, Maria sentia que não poderia escapar completamente das ramificações do que sabia. Seus pais, especialmente seu pai, continuavam a enviar sinais de que queriam que ela voltasse para o mundo deles. Maria não atendia às ligações, mas ainda sentia o peso de sua herança como um fardo invisível. A vergonha que sentia ao olhar para trás era como uma tatuagem permanente, mas ela estava determinada a continuar sua jornada. A pressão para voltar era grande, mas a ideia de retornar àquela vida de mentiras e corrupção a fazia estremecer. Seus colegas de trabalho no café começaram a notar mudanças nela. O jeito reservado e introspectivo estava se transformando em uma atitude mais confiante e aberta. Maria não era mais a jovem silenciosa e tímida que temia o que os outros pensavam. Ela estava começando a se permitir ser vulnerável, o que antes parecia um luxo que ela nunca poderia se dar. Ela, que antes sentia que não pertencia a lugar nenhum, agora estava encontrando seu espaço no mundo. A luta diária por sua independência começou a se tornar o que ela mais valorizava: liberdade para ser quem ela realmente era, sem máscaras.
Enquanto isso, a notícia sobre o desaparecimento de Maria e o envolvimento de sua família nas atividades criminosas ainda circulava, mas sem grandes desenvolvimentos. A mídia já começava a perder o interesse no caso, o que lhe dava um certo alívio. Ela sentia que, aos poucos, a poeira estava começando a baixar. No entanto, os fantasmas do passado não a deixavam em paz. As ameaças, embora mais distantes, ainda eram reais. Maria sabia que em algum momento ela teria que enfrentar o que havia deixado para trás. O dilema sobre o que fazer com o conhecimento que possuía a consumia. E então, o inesperado aconteceu. Um velho amigo da família apareceu na cidade, dizendo ter notícias sobre seu pai. O homem que Maria não via há anos a procurou para falar sobre a situação da família e dos negócios. Maria, hesitante, aceitou encontrá-lo. A sensação de que o passado a estava caçando a atingiu com força. A última coisa que ela queria era ser puxada de volta para aquele mundo de manipulação e falsidade. No entanto, ela sabia que não poderia continuar ignorando as verdades que ainda estavam por trás da fachada do império familiar. Maria estava começando a sentir o peso de seu recomeço. Os desafios eram diários, mas ela estava determinada a não ceder. Quando o velho amigo da família, Jorge, se apresentou a ela, ela sabia que ele não estava ali para oferecer um simples relatório sobre os negócios de seu pai. Ele trouxe algo mais sombrio, uma ameaça de morte disfarçada de advertência. Você está brincando com fogo, Maria. As pessoas que você pensa que pode deixar para trás não vão deixar você partir tão facilmente. Seu pai não vai deixar você destruir o que ele construiu. Eles irão atrás de você se necessário. Jorge a alertou. Essas palavras a atingiram como um soco no estômago. O recomeço que ela tanto buscava, longe das sombras de sua família, estava prestes a ser interrompido. A sensação de que, por mais que tentasse, o passado nunca a deixaria ir, começou a se solidificar em sua mente. Maria se viu novamente em um beco sem saída. O peso das ameaças sobre sua vida, o medo de que tudo que ela havia construído pudesse ser destruído, era devastador. Jorge, percebendo sua hesitação, deu um passo mais perto e sussurrou: "Eles não vão descansar enquanto você não voltar para casa, Maria. O jogo deles é muito maior do que você imagina." Ele desapareceu tão repentinamente quanto surgiu, deixando Maria mais confusa e apavorada do que nunca. A partir daquele momento, o medo se transformou em algo mais tangível. Ela sabia que algo estava por vir, mas não sabia exatamente o que. A ideia de que sua liberdade estava em risco a consumia. Nos dias seguintes, Maria se trancou em seu apartamento, sem saber em quem confiar. Seu telefone tocava constantemente, mas ela se recusava a atender. Seu pai, talvez com o poder que ainda tinha sobre ela, estava se aproximando de forma implacável. O que Maria havia descoberto não poderia ser apenas uma coincidência. Seu pai estava desesperado para controlar a situação e ela não podia ser uma ameaça a ele. Maria não sabia por quanto tempo conseguiria escapar de sua influência. Ela precisava agir rapidamente. A sensação de que estava sendo caçada se tornou palpável. Maria não sabia mais em quem acreditar. Os amigos que havia feito na cidade estavam começando a se afastar, provavelmente temendo pela própria segurança. Ela se sentia isolada, cercada por inimigos e, pior, sem saber como lutar contra eles. Em um momento de desespero, Maria pegou o único telefone que ainda tinha contato direto com seu pai e ligou. A conversa seria uma verdadeira luta de vontades, uma batalha entre o controle e a liberdade. Ela sabia que essa era a hora decisiva. Ou ela cedia ao poder que sua família ainda tinha sobre ela, ou arriscava tudo em busca da verdade. O dilema de ser quem ela queria ser versus o que ela era obrigada a ser tomou conta de sua mente. Seria a última vez que ela falaria com ele? Ou seria o momento de finalmente confrontar a face da corrupção? O telefone tocou no dia seguinte como uma bomba.
Maria estava em um estado de alerta constante e cada toque do celular fazia seu coração disparar. Quando ela atendeu, a voz do outro lado era suave, quase familiar, mas também carregava uma urgência que ela não conseguiu ignorar. Maria, você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Era Jorge novamente. Mas agora suas palavras pareciam mais sombrias. Eu sei o que você descobriu sobre seu pai e estou aqui para ajudá-la. Maria não sabia se podia confiar nele. Afinal, ele sempre foi parte do círculo que ela queria deixar para trás. Mas havia algo na maneira como ele falava, uma sinceridade, talvez até um desespero, que fez com que ela escutasse. Jorge a informou que havia descoberto documentos que provavam que a corrupção na família era ainda maior do que ela imaginava. O império que seu pai havia construído estava envolvido não apenas com grupos criminosos, mas também com tráfico de armas e relações com governos corruptos internacionais. A revelação foi um golpe para Maria. Ela não imaginava que os negócios de seu pai estivessem tão imersos em atividades ilegais, mas aquilo a fez perceber que ela tinha uma escolha a fazer: continuar a fugir e deixar tudo para trás, ou confrontar a verdade e destruir o império de sua família. Jorge, então, lhe ofereceu algo que mudaria tudo. Eu tenho provas, Maria, provas que podem derrubar seu pai, mas você precisa estar disposta a ir até o fim. O peso da decisão começou a pesar sobre Maria como uma carga de chumbo. Ela sabia que se aceitasse a ajuda de Jorge, não havia volta. As implicações disso seriam profundas. A vida dela, como ela conhecia, nunca mais seria a mesma. Ela estava prestes a descobrir o quão profunda era a corrupção em sua família e, mais importante, o quão longe ela estava disposta a ir para expor a verdade. Maria se viu diante de um dilema existencial. A verdade sobre sua família estava em suas mãos, e a responsabilidade de expô-la se tornava cada vez mais pesada. O medo do desconhecido a consumia, mas algo em seu íntimo dizia que não havia outro caminho a seguir. Ela sabia que, ao escolher confrontar o pai e a verdade que ele escondia, ela não apenas destruiria o império, mas também seu próprio passado. A guerra que ela estava prestes a travar não era apenas contra seu pai, mas contra toda uma vida que ela havia vivido até ali. Decidida, Maria finalmente enfrentou o maior inimigo de sua vida, o patriarca de sua família. Ele a recebeu na sala de reuniões da mansão, uma sala que antes parecia imponente, mas agora parecia sufocante. O poder e a autoridade que ele exercia sobre ela estavam evidentes, mas Maria não sentia mais o medo que antes a paralisava. Ela estava preparada para dizer tudo o que tinha a dizer. Ela não queria mais ser a filha obediente, que aceitaria os segredos e os erros do pai como se fossem sua própria herança. Você sabia, pai, você sabia de tudo, Maria disse, sua voz firme, mas o coração ainda batendo acelerado. Ele a olhou de cima a baixo, como se ela fosse uma estranha. Não havia empatia nos olhos dele, apenas a frieza de um homem que viu sua filha como uma ferramenta para alcançar seus próprios objetivos. Ele deu uma risada, mas não parecia divertir-se. Era uma risada de desprezo. Você realmente acha que pode destruir tudo o que construímos, Maria? A ameaça foi clara, mas Maria não se deixou intimidar. Ela tinha provas. Provas suficientes para acabar com ele, com a família e com o império que ele havia construído em cima de mentiras e crimes. Ela sentia o peso das palavras a cada segundo, mas não iria recuar. Ela finalmente entendeu que a verdadeira liberdade estava em expor as mentiras que a haviam aprisionado por tanto tempo. Você não entende, pai. Não tem ideia do que fez comigo e com todos ao seu redor. Esse império não vale nada se for construído em mentiras, e eu não sou mais parte disso. Eu sou Maria, não sua herdeira obediente. Ela disse com um olhar desafiador. Ela estava pronta para a batalha e sabia que não seria fácil, mas ela não estava mais sozinha. A conversa terminou com um silêncio pesado. Seu pai a olhou pela última vez e a ignorou,
como se ela fosse uma criança, sem saber o quanto suas palavras cortavam mais fundo do que qualquer golpe físico. Mas o dano estava feito. Maria já não era mais a filha submissa. Ela havia enfrentado o medo e agora estava pronta para as consequências. Ela havia tomado a decisão de destruir seu próprio legado para se libertar dele. Maria se preparou para o momento decisivo. A batalha com seu pai estava apenas começando. Em um último esforço para manter o controle, ele a procurou em um jantar de gala, onde a alta sociedade estava reunida. Ele sabia que, ao expor a verdade, Maria destruiria não apenas sua própria vida, mas também a sua. Durante o evento, as câmeras estavam voltadas para eles, e ele a confrontou na frente de todos. Você realmente acha que vai expor a nossa família diante de todos? Que vai destruir tudo o que construímos com tanto esforço? Ele perguntou, sua voz cortante, enquanto todos ao redor os observavam. Maria, com um sorriso seguro, olhou nos olhos de seu pai pela última vez. Eu não estou aqui para destruir, eu estou aqui para viver a minha verdade, respondeu ela, seu tom calmo, mas com uma confiança que ele nunca havia visto nela antes. O confronto foi devastador. Seu pai, com todo o seu poder, não conseguiu silenciá-la. A verdade que ela carregava com tanta dor finalmente começou a ser revelada. E o impacto foi tão grande que todos na sala ficaram em silêncio, completamente atônitos. A mídia logo começou a divulgar as informações. E a sociedade começou a se perguntar como uma mulher tão forte e determinada pôde, durante tanto tempo, ser mantida sob o controle de um império corrupto. No entanto, o impacto não foi imediato. Seu pai, em um último esforço para manter o controle, tentou manipular a situação, mas o jogo já estava perdido. Maria havia dado o primeiro passo para sua liberdade e, ao fazer isso, havia destruído a cortina de fumaça que havia ocultado as mentiras da sua família por tanto tempo. Ela sentia a adrenalina correr pelas suas veias, o medo havia desaparecido. Agora, ela estava pronta para lutar, de forma aberta e inabalável, pela verdade. Você não vai me parar, pai, e ninguém mais vai. Não mais, Maria disse, sua voz imperturbável. Ele tentou, mas era tarde demais. A batalha havia sido travada, e ela sabia que não havia volta. Quando a última palavra foi dita diante das câmeras e a última prova entregue às autoridades, Maria sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que se seguiu foi um turbilhão de reações que ela jamais poderia ter previsto, mesmo após tanto planejamento. A prisão de seu pai estampava todos os jornais do país. A cobertura midiática era massiva. A filha que derrubou o império virou manchete internacional. Mas enquanto o mundo via uma heroína corajosa, Maria sentia um vazio difícil de nomear. Ela havia vencido. Mas a que custo? O colapso do império familiar foi imediato. Contas bloqueadas, contratos rompidos, investidores fugindo como ratos de um navio em chamas. Os aliados de seu pai se voltaram contra ele, tentando salvar suas próprias reputações. Dentro de dias, a fortuna de décadas evaporou. A mansão onde cresceu foi cercada por jornalistas, investigadores e advogados. O local que antes parecia um castelo, agora parecia um túmulo. Maria olhava tudo à distância, sem saber se sentia alívio ou luto. A mãe dela, sempre ausente, sumiu do mapa. Amigos de longa data pararam de responder mensagens. Familiares fingiram não reconhecer seu nome. Os alicerces de sua história desabavam como dominós. Mesmo as pessoas que diziam admirá-la mantinham uma distância cautelosa. Ela se tornou perigosa para quem ainda vivia de aparência. Sua coragem havia escancarado o que muitos preferiam manter enterrado. E agora, Maria sentia-se só em meio a uma multidão, um rosto conhecido por todos, mas abraçado por quase ninguém. Nos dias que se seguiram à denúncia, ela passou por fases intensas de emoção. Primeiro, um alívio quase eufórico.
Ela havia dito a verdade, enfrentado o monstro e vencido. Mas logo depois veio a dor aguda de saber que nada mais seria como antes. Não havia volta. Ela não podia mais ser a filha comum, a mulher invisível nos eventos. Ela agora era símbolo, manchete, referência. E por mais que houvesse orgulho nisso, também havia uma saudade estranha da vida que, embora doente, era familiar. O impacto emocional foi profundo. Maria precisou reaprender a cuidar de si mesma, sem as proteções que sempre a cercaram. Pela primeira vez ela precisou cozinhar, pagar contas, andar na rua sem motoristas, sentir medo real ao ver pessoas estranhas a seguindo. Mas, estranhamente, havia dignidade nesses detalhes. Havia verdade em cada pequena dificuldade. Era como se, finalmente, ela estivesse vivendo uma vida legítima. Mesmo doendo, mesmo insegura, essa dor era mais suportável do que a anestesia da mentira. Ela também começou a receber mensagens de pessoas comuns. Mulheres, jovens, até homens que haviam passado por traumas familiares semelhantes. Gente que dizia, você me deu coragem, ou pensei que fosse louca por desconfiar da minha família. Essas mensagens começaram a preencher o espaço que antes era ocupado por vozes acusatórias. Maria percebia que, mesmo sem querer, havia se tornado um espelho para muitos. E isso lhe dava propósito. Havia valor na dor, se ela fosse dividida, transformada, partilhada. Ao mesmo tempo, os advogados da família tentavam calá-la. Processos surgiram, acusações de difamação, de perseguição, de instabilidade emocional. Seu pai, mesmo preso, usava todas as cartas para inverter a narrativa. Mas Maria estava pronta. Já não tremia ao ouvir seu nome, já não sentia culpa por expor o que era preciso. Ela não era mais refém da manipulação emocional. Agora, era ela quem escrevia as próprias páginas. Nos bastidores da crise, algumas portas começaram a se abrir. Convidaram-na para dar entrevistas, palestras, escrever um livro, mas Maria recusou a maioria. Ela ainda não queria ser celebridade da tragédia. Queria ser mulher, em paz, com tempo para entender a nova vida que nascia. Entre uma negativa e outra, aceitou apenas participar de um documentário anônimo, onde contaria sua história sem filtros, sem cortes. A verdade nua, como ela foi vivida. E assim, os primeiros dias após a queda do Império foram de reconstrução silenciosa, sem glamour, sem holofotes. Apenas Maria e a decisão diária de continuar vivendo com integridade. Ela não sabia ainda para onde a estrada a levaria, mas estava certa de que havia feito o que precisava ser feito. As consequências foram duras, mas a liberdade, essa sim, era definitiva. E por mais solitária que fosse, ela era real. E Maria, enfim, também era. As noites voltaram a ser silenciosas, mas não vazias. Maria costumava temer o silêncio. Ele trazia lembranças do que ela fingia não ver, dos segredos que pairavam pelos corredores da mansão. Mas agora, esse silêncio era diferente. Era um espaço sagrado, onde ela podia, enfim, pensar por si mesma. Não havia mais olhos vigiando, nem vozes controlando suas decisões. Era só ela, seus pensamentos e uma sensação agridoce de liberdade. Pela primeira vez, ela podia olhar para dentro sem medo do que encontraria. Sentada em sua varanda, com uma xícara de chá e o vento suave tocando seu rosto, Maria permitiu-se lembrar de tudo. Lembrou da menina que se sentia invisível no meio da riqueza. Lembrou da jovem que cresceu cercada por luxo, mas faminta por atenção, afeto e verdade. Lembrou da primeira vez que desconfiou que algo estava errado. Não nos negócios do pai, mas no jeito como sua existência era tratada, como uma peça num tabuleiro. E agora, com o peso do passado exposto e seu nome desvinculado do império da corrupção, ela se perguntava, quem sou eu sem tudo aquilo? Essa pergunta a acompanhou por meses. Ela havia perdido a família, o status, a estabilidade financeira, tudo que muitos lutariam para manter.
mas ao mesmo tempo ela havia ganhado algo que não se compra: integridade, coragem, liberdade de ser e sentir. Maria percebeu que as perdas que doíam tanto no começo agora pareciam libertações. Tudo aquilo que antes a definia agora era apenas pano de fundo para a história que ela mesma estava escrevendo. E essa história, pela primeira vez, era só dela. Ela também pensou na dor, em como o luto por um pai ainda vivo era mais complexo do que imaginava. Ele não morrera, mas a figura que ela admirava havia desaparecido para sempre. A verdade o destruiu aos olhos do mundo, mas ela foi a primeira a vê-lo como realmente era. O sentimento era confuso, entre nojo, pena e compaixão. Talvez ainda houvesse um resquício de amor, mas não mais obediência. Ela não o odiava, apenas havia entendido que perdoar não significava aceitar, e que seguir em frente exigia deixar para trás o que já não servia mais. Ao refletir sobre sua trajetória, Maria viu um fio condutor em tudo: a busca por verdade. Mesmo sem saber, ela sempre desejou enxergar além da superfície. Quis saber o que havia por trás dos sorrisos forçados, dos contratos milionários, dos corredores silenciosos da mansão. Essa sede de sentido foi o que a moveu. E embora tenha sido dolorosa, essa busca a conduziu até a mulher que agora era. Uma mulher inteira que se reconstruiu a partir dos cacos de uma mentira bem decorada. Naquela noite, ela releu os próprios diários antigos, registros que fazia escondida, com medo de que fossem descobertos. Ali estavam seus primeiros gritos por ajuda, sua confusão, sua saudade de uma mãe ausente e a dor de ser apenas um nome bonito para carregar um legado podre. Cada palavra escrita parecia agora uma carta enviada para o futuro, como se a Maria do passado tivesse lutado para que a Maria de hoje existisse. E isso fez com que ela chorasse, não de tristeza, mas de gratidão por não ter desistido. Ela também pensou nas outras mulheres. Quantas outras Marias estariam presas em realidades parecidas? Quantas filhas, esposas, irmãs viviam em mansões emocionais que as impediam de florescer? Foi nesse momento que ela decidiu. Sua história precisava ser contada. Não por vaidade, mas para que outras se reconhecessem, se inspirassem e, quem sabe, se libertassem também. Se ela sobreviveu ao colapso da mentira, outras também poderiam. E essa ideia plantou em seu coração a vontade de transformar sua dor em algo útil. O que antes foi fraqueza, agora era força. O que antes foi vergonha, agora era coragem. Maria entendeu que cada queda, cada traição, cada perda foi essencial para que ela se encontrasse. Nada foi em vão. Tudo cooperou para que ela pudesse reconstruir sua identidade longe do sobrenome que a sufocava. E isso era poderoso demais para ser ignorado. Ela não queria esquecer o passado, mas sim usá-lo como alicerce para algo maior, mais verdadeiro, mais humano. Ao fechar os olhos, Maria sorriu pela primeira vez em muito tempo. Não era um sorriso performático, daqueles que aprendeu a usar em eventos sociais. Era um sorriso calmo, sereno, real. Ela sabia que ainda havia muito a viver, a curar, a descobrir, mas agora, com tudo que enfrentou, ela estava pronta. Pronta para viver com propósito. Pronta para inspirar outras pessoas. E, sobretudo, pronta para continuar sua jornada sem medo de ser quem é. Uma mulher que renasceu do meio do caos e escolheu a verdade, mesmo quando ela doía mais que a mentira. Meses se passaram desde o colapso da família de Maria. Ela continuava seu novo caminho, agora com mais clareza e autoconhecimento. Seu coração estava em paz, mas ainda havia uma parte dela que não conseguia esquecer o abandono de sua mãe. Embora tivesse fugido para viver sua verdade, Maria não conseguia deixar de sentir que algo estava faltando. Sua mãe, que sempre esteve ao seu lado, mas nunca a compreendeu verdadeiramente, ainda estava em sua mente. Foi em uma tarde chuvosa, enquanto ela estava sentada em um café simples, que Maria recebeu uma ligação inesperada. Era sua mãe. "Maria, posso te ver?
Preciso falar com você, disse ela, com um tom de arrependimento na voz. Maria hesitou por um momento. O vínculo que ela sempre teve com sua mãe era distante, mas ao mesmo tempo carregava uma complexidade de emoções não resolvidas. Ela sabia que este era o momento de decidir se queria buscar o perdão ou simplesmente seguir em frente. No encontro, sua mãe estava visivelmente emocionada, algo que Maria nunca havia visto antes. Ela estava diferente, com os olhos marejados e uma expressão de sinceridade que não combinava com a mulher distante e fria que Maria conhecia. Eu sei que te feri, Maria, e sei que por tudo que fiz não posso pedir desculpas o suficiente, ela disse, as palavras sendo pesadas e dolorosas. Você foi sempre o reflexo das minhas expectativas, mas eu falhei em ver você por quem você realmente era. E me arrependo disso todos os dias. Maria olhou para sua mãe e uma onda de emoções tomou conta dela. O passado não poderia ser apagado, mas o momento estava ali, diante dela. E ela sabia que agora tinha a oportunidade de curar algo que parecia impossível. Perdoar ou não perdoar? Essa era a questão. Ela não sabia se seria capaz de esquecer tudo o que havia acontecido, mas algo dentro dela dizia que o perdão seria a única maneira de seguir em frente. Não por sua mãe, mas por si mesma. Com um suspiro profundo, Maria disse, eu não posso apagar o que aconteceu, mãe, mas eu entendo que todos nós cometemos erros. O que importa agora é o que fazemos com isso. E eu te perdoo, mas não posso voltar para aquele mundo. Não posso ser a filha que você queria. Eu tenho que ser eu mesma agora. As lágrimas de sua mãe começaram a cair e elas se abraçaram, finalmente rompendo as barreiras que as separavam há tantos anos. Maria não sabia o que o futuro reservava, mas naquele momento ela sabia que tinha libertado não apenas a si mesma, mas também a sua mãe, de uma prisão emocional que durara a vida toda. O perdão, embora difícil, era o passo necessário para a verdadeira paz. Após o reencontro com sua mãe e o fechamento emocional que isso trouxe, Maria sentiu que estava finalmente no controle de sua vida. A justiça foi feita quando as revelações sobre as atividades criminosas de sua família vieram à tona, destruindo a imagem pública do império que seu pai havia construído. O mundo parecia olhar para Maria com uma mistura de simpatia e respeito. Ela não era mais vista como a herdeira, mas como uma mulher corajosa que havia escolhido fazer o que era certo, apesar das consequências. A justiça foi feita, mas não da maneira que ela imaginava. Não havia grandes vitórias materiais ou reconhecimento em sua jornada. Ao contrário, a verdadeira recompensa veio da transformação interna que Maria experimentou. Ela não precisava mais da riqueza, nem da fama de sua família. O valor que ela havia conquistado estava na liberdade de ser quem realmente era, sem precisar viver à sombra de um nome. A verdadeira justiça foi a liberdade para criar sua própria história. No entanto, as consequências da revelação do esquema de corrupção ainda eram evidentes. A falência do império familiar deixou marcas, e Maria sabia que sua vida nunca seria completamente normal. Mas, ao mesmo tempo, ela estava em paz com a decisão que havia tomado. Ela havia feito a coisa certa. Seu pai, agora preso, havia perdido tudo o que ele havia construído. Mas Maria sentiu que, de alguma forma, ele já havia perdido sua humanidade muito antes de ser preso. Para ela, a prisão dele foi apenas uma consequência inevitável de seus próprios erros. Ela também percebeu que a verdadeira recompensa não estava apenas em ver a justiça sendo feita, mas em como ela se sentiu ao encerrar aquele capítulo de sua vida. Ela não era mais refém de seu passado. A responsabilidade que ela sentia sobre os ombros, a pressão de ser alguém que ela não queria ser, havia sido retirada. Ela estava livre para seguir seu próprio caminho, sem mais amarras, sem mais medos.
A partir daquele momento, Maria se dedicou a construir algo novo, uma carreira própria como designer de interiores. Seus projetos começaram a ganhar notoriedade e ela logo se estabeleceu como uma empresária respeitada, não por ser a filha de um bilionário, mas por seu próprio mérito. Ela estava finalmente criando o legado que sempre desejou, baseado em suas próprias conquistas, e não nas do seu pai. Essa era a verdadeira recompensa que ela buscava, a independência e a construção de sua própria identidade. Maria, agora livre de seu passado e das correntes que a prendiam, começou a trilhar um novo caminho. Sua vida não era mais definida pela herança de seu pai, nem pelo império de mentiras que ele havia construído. Em vez disso, ela estava criando uma nova história para si mesma, baseada em sua paixão pelo design e pela ajuda que ela oferecia aos outros. Ela começou a trabalhar em projetos de revitalização de bairros carentes, utilizando seus conhecimentos para ajudar a transformar vidas por meio da arte e do design. Em cada novo projeto, Maria via a chance de não apenas melhorar os espaços ao seu redor, mas também de mudar a percepção das pessoas sobre quem ela realmente era. Ela não era mais a filha do bilionário. Ela era Maria, uma mulher que tinha um propósito e que sabia como lutar por ele. Sua vida estava finalmente se tornando a história que ela sempre quis viver. Ela também se dedicou a ajudar outras mulheres que estavam enfrentando situações difíceis, seja em suas carreiras ou em suas vidas pessoais. Maria sabia o que era estar presa em um sistema que não a representava. E agora ela queria ajudar as outras a encontrarem sua própria liberdade. Cada mulher que ela ajudava a alcançar seus objetivos se tornava parte de sua jornada. E isso a fazia sentir que, finalmente, sua vida tinha um propósito maior. Maria sentiu que, finalmente, estava cumprindo sua missão de vida. Ela não só havia se libertado das amarras de sua família, mas também ajudado outras a fazerem o mesmo. Seu novo começo não era apenas sobre um trabalho ou um projeto, mas sobre a transformação de si mesma e da sociedade ao seu redor. Ela tinha encontrado seu lugar no mundo e não havia mais nada que a impedisse de seguir em frente. E assim, Maria continuou sua jornada. Uma jornada de autodescoberta, transformação e impacto positivo. Ela sabia que a vida ainda lhe traria desafios, mas agora ela estava pronta para enfrentá-los com coragem e sabedoria. O novo começo não era apenas o fim de um capítulo, mas o começo de uma história ainda mais grandiosa. Sentada em um banco de parque, Maria refletia sobre sua jornada. A mulher que ela era agora parecia quase irreconhecível para a jovem insegura que anos atrás se sentia sufocada pela sombra de seu pai. Ela havia enfrentado seus maiores medos e, ao fazer isso, descobriu sua verdadeira força. A liberdade que ela buscava não estava nas riquezas ou na fama, mas em sua capacidade de escolher quem ela queria ser e o que ela queria fazer com sua vida. Maria sorriu, lembrando-se das palavras de sua mãe, quando finalmente se reconciliaram. Você não precisa ser o que os outros esperam de você. Você só precisa ser verdadeira com você mesma. E Maria finalmente entendeu o verdadeiro significado dessa frase. Ela havia sido moldada por expectativas externas durante tanto tempo, mas agora ela havia conquistado a liberdade para ser quem sempre quis ser. A vida a havia testado, mas ela superou tudo. Agora, ela estava em paz consigo mesma. Maria sabia que a verdadeira força não estava em controlar o que acontecia ao seu redor, mas em controlar como reagir a ele. Ela não precisava mais da aprovação de ninguém. Ela havia conquistado sua independência, sua liberdade, e isso era o suficiente. Com um suspiro de alívio, Maria se levantou e caminhou pelo parque. Sabia que sua jornada estava apenas começando, mas não sentia mais medo do que viria. Ela tinha a coragem de seguir em frente, sabendo que qualquer que fosse o caminho à frente, ela seria capaz de enfrentá-lo. E com isso, ela se afastou da cena, rumo ao futuro que ela mesma escolhera.
sem mais sombras do passado. A verdadeira herança de Maria não estava nas riquezas que ela herdou, mas na liberdade que conquistou para viver sua própria história. Fim.